química referente aos capítulos 8 e 9, que vão tratar de ligações químicas. Então, bora lá. Antes da gente começar a entender sobre as ligações químicas, a gente precisa saber da regra do octeto. Por quê? Todos os elementos da tabela periódica quer ser estável com 8 elétrons de valência. Tanto que, se você for parar para pensar, os elementos da família 18, que é a 8A, já tem 18 elétrons na camada de valência. Por isso, os gases nobres já são estáveis. E nenhum gás nobre vai participar de uma ligação química. A gente tem uma exceçõezinhas assim, mas no geral, os gases nobres não participam de ligações químicas porque eles já são estáveis. Aí os outros elementos da tabela periódica ficaram com ciúmes dos gases nobres e querem também ser estáveis com 8 elétrons na camada de valência quando eles fazem ligações químicas. Aí eu coloquei para vocês uma tabelinha. Elementos que estão na família 1A, que é a 1, vai perder um elétron, porque é mais fácil eles perderem um para ficar com os 8 da camada anterior do que ter que ganhar 7 para completar a camada que eles estão. É essa lógica aí que a gente usa. Então, quem está na família 1A, que é a família 1, vai perder um elétron. Quem está na família 2A, que é a 2, vai perder 2 elétrons. 3A, que é a família 3, vai perder 3 elétrons. Aqui eu não coloquei a da 4A, que é a 14. Por quê? Por eles estarem no meio, eles podem tanto perder 4 elétrons, quanto ganhar 4 elétrons. Aí quem está na 5A, que é a 15, vai ganhar 3 elétrons. Quem está na 6A, que é a 16, vai ganhar 2 elétrons. E quem está na 7A, que é a 17, vai ganhar 1 elétron. Então vamos começar pelas ligações iônicas. Características das ligações iônicas. Elas acontecem entre um metal e um ametal. Marina, como que eu sei onde que está o metal e o ametal da tabela periódica? Gente, a nossa tabela periódica é composta de 4 grupos: hidrogênio, metal, ametal e gases nobres. O hidrogênio, todo mundo sabe quem é, porque é o elemento da tabela periódica que está lá no topo. Agora, como que eu sei a diferença entre os metais e os ametais? A gente tem o elemento químico boro. Para a gente fazer essa divisão de metal e ametal, embaixo do boro a gente vai começar a fazer uma escadinha até aonde acabar a tabela periódica. Tudo que tiver antes do boro é metal e tudo que tiver depois é ametal, com exceção dos gases nobres, porque os gases nobres são outro grupo da tabela periódica. E a gente sabe que os gases nobres é a última coluna da tabela, a última família da tabela. Outras características das ligações iônicas é que elas têm alto ponto de fusão e de ebulição, são solúveis em água e são bons condutores. Agora, como que eu descubro a fórmula da minha ligação iônica? Aqui eu coloquei 2 exemplos para vocês, um com cargas iguais e um com cargas diferentes. Vamos supor que eu vou fazer uma ligação iônica entre o Na e o Cl. O Na está na família 1 da tabela periódica, então ele vai perder um elétron, se ele vai perder, a carga é positiva. Agora, o Cl está na família 7A ou 17, e ele vai querer ganhar um elétron. Se ele vai querer ganhar um elétron, a carga dele vai ser negativa. Vamos supor agora que eu quero juntar os dois. Como que vai ficar a fórmula da ligação dos dois? Igual aquelas fórmulas que a gente vê de H2O, essas coisas. Vou colocar entre colchetes o Na e vou colocar a carga dele, que é mais. Só não coloco mais um, porque o 1 a gente sabe que é 1, então é só mais. E vou colocar em outro colchete o Cl menos. O que eu vou olhar? As cargas dele são iguais? No Na é mais 1. No Cl é menos 1. Ambos a carga é 1, não é? Então eu simplesmente junto o Na e o Cl. Então a fórmula do Na mais e do Cl menos é nada mais e nada menos do que NaCl. Agora vamos supor que eu quero fazer uma ligação entre o alumínio e o oxigênio, entre o Al e o O. O Al tá na família 3A ou família 3. Gente, ali eu coloquei errado para vocês, tá? Família 3A não é a família 3 da tabela periódica, não, é a família 13, tá? Foi um errinho meu aqui. Então, o alumínio, ele tá na família 3 ou 3A. Desculpa, gente. Porque eu tô gripada. Aí quando eu falo muito, a minha garganta arranha. Mas, vou fazer aqui o vídeo aula pra vocês.
O alumínio está na família 3A ou 13 da tabela periódica. Então, o alumínio quer perder 3 elétrons. Se o alumínio quer perder 3 elétrons, então a carga dele vai ser mais 3, 3 mais, tanto faz. O oxigênio está na família 6A ou 16 da tabela periódica, então ele vai querer ganhar 2 elétrons. Se vai querer ganhar 2 elétrons, a carga vai ser 2 menos, menos 2, tanto faz. O que é que eu vou fazer? Colocar cada um em colchetes. O que é que eu vou olhar agora? As cargas deles são iguais. A do alumínio é mais 3. A do oxigênio é menos 2. Um é 3 e o outro é 2. Então, tem cargas iguais. O que eu vou fazer? Assim como está no slide aqui, eu vou descer a carga invertida. Então, a carga do primeiro vai ser o número do segundo. A carga do segundo vai ser o número do primeiro. Então, a ligação iônica Al3+ e O2-, na verdade, é Al2 e O3, porque as cargas desceram invertidas. Agora vamos para as ligações covalentes. Começando pelas características das ligações covalentes. Ocorre entre dois ametais, ou entre um ametal e um hidrogênio, ou entre hidrogênios. Outra coisa, quando é uma ligação covalente molecular, ela vai ter baixo ponto de fusão e de ebulição. Agora, se for uma ligação covalente normal, assim, a gente fala entre átomos, ela vai ter alto ponto de fusão e ponto de ebulição. Agora, uma que pode ser tanto na normal quanto na molecular é não ser bom condutor de energia. Aqui eu coloquei uma representação das ligações covalentes. Por quê? As ligações covalentes é nada mais e nada menos do que um compartilhamento de elétrons. Por quê? Porque todo mundo quer perder elétron. Então, eles compartilham um com o outro para todo mundo ficar estável. A única exceção é o hidrogênio, porque o hidrogênio não fica estável com 8. Ele fica estável com 2 elétrons, tá? Ele é uma extensão do nosso octeto. Então, aqui eu coloquei uma representação das ligações covalentes para vocês. Mas mais para frente eu vou explicar como que a gente representa as ligações covalentes. Nas ligações covalentes, como a gente tem um compartilhamento de elétrons e cada elétron está num orbital, a gente acaba sobrepondo os orbitais. Quando a ligação é simples, ou seja, quando ela tiver um tracinho só, assim como aqui no H2 e no O2 a gente teve um traço entre duas bolinhas, a bolinha é o átomo, o traço é a ligação, ok? Quando eu tenho um traço só, a ligação é simples. E a gente chama a ligação simples de sigma. Quando eu tenho uma ligação dupla com dois tracinhos, a ligação do primeiro traço vai ser chamada de pi e a ligação do segundo traço vai ser chamada de sigma. Agora, se eu tenho uma ligação tripla, ou seja, 3 traços, o primeiro e o segundo traço vai ser pi e o traço do meio vai ser sigma. Aqui que entra as representações das ligações covalentes. A gente tem molecular, Lewis e estrutural. A molecular é a genérica, que todo mundo conhece, da formulazinha bonitinha. A de Lewis é das bolinhas. Ou então, ou é Lewis ou eletrônica, tanto faz, os dois é a mesma coisa. É de bolinha. E a estrutural é a dos tracinhos. A da bolinha, cada bolinha é a quantidade de elétrons de valência daquele elemento da tabela periódica. Aqui a gente está dando o exemplo do CO2. O oxigênio está na família 6A, então ele tem 6 elétrons de valência. Logo, eu vou colocar 6 bolinhas em volta do O. E o O ele precisa fazer 2 ligações para ficar estável com 8. Então, entre um oxigênio e um carbono, eu vou ter 2 ligações. O carbono, ele está na família 4A. Então, ele precisa de fazer 4 ligações para ficar estável. Então, a gente pode ver que ele está fazendo 2 com um oxigênio e mais 2 com outro oxigênio. E a fórmula estrutural é a dos traços. Lembra que cada traço representa uma ligação?
Se aqui na da bolinha fiquei com duas ligações com oxigênio e duas ligações com outro oxigênio, então ele vai fazer dois traços para um oxigênio e dois traços para o outro oxigênio. Só que a gente tem as ligações coordenadas. O que acontece? É quando já teve um compartilhamento de elétrons e o elemento principal, gente, o elemento principal vai ser o menor de tudo. Por exemplo, aqui no CO2, o elemento principal é o carbono, porque aqui tá vendo que é 2, é O2, então é 2 oxigênio. Qual que tá em menor quantidade? O carbono. Então ele que é o elemento principal, é sempre o menor. Então tá, as ligações coordenadas são quando na ligação covalente o elemento principal já compartilhou elétrons das ligações que ele precisa fazer. Só que ainda falta elemento na ligação que ainda precisa de elétron. Então, ó, vamos dar aqui um exemplo do enxofre. Gente, o enxofre, ele tá na família, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não sei se ele tá nessa família mesmo não, tá, gente? Tô falando aqui pelo que eu tô vendo. Ele tá na família 6A. Então, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, quantas ligações ele precisa fazer? Gente, forcei. Pera aí, que eu vou ver aqui na tabela periódica. Gente, dei uma olhada aqui na tabela periódica, eu tava certa. O enxofre é da família 6A mesmo. Enfim, quem tá na família 6A quer fazer duas ligações, certo? Quer fazer duas ligações para poder ficar estável com 8. E o oxigênio precisa de fazer, vamos ver aqui, o oxigênio também precisa de fazer duas ligações para ficar estável, porque tanto o enxofre quanto o oxigênio precisa de duas ligações para ficar estável com 8. Só que o enxofre, gente, ele é uma extensão do octeto, ele foge à regra, porque ele fica estável com 6, tá? Para falar aqui com vocês. Por isso que aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá vendo? Por isso que ele ficou com 6 elétrons, 6, negocinho aqui bonitinho. Mas enfim, continuando. Só que só com um oxigênio, o enxofre e o oxigênio já fica estável. Só que nessa fórmula aqui do enxofre é SO2, é 2 oxigênio. Então eu preciso colocar esse outro oxigênio. E o que eu vou fazer? Sabe essas bolinhas que ficam de fora aqui na ligação? Então, eu vou pegar o elemento principal, vou pegar essas bolinhas que ficou sobrando e vou usar elas para compartilhar elétron com o elemento que precisa de elétrons. Então, aqui, ó, um S e um oxigênio já faz o que eles precisam. Só que na fórmula é 2 oxigênio. Então, o enxofre precisa pegar os elétrons livres que ele tem e falar assim para o oxigênio: oxigênio, vem cá que a gente divide. Então, o oxigênio vai lá e pega para ele também aqueles elétrons livres que tá sobrando no enxofre. Mas lembrando que eles compartilham, os dois usam, tá? Não pega para ele, não. Aí eu também que dei o exemplo do PCl5, né? Porque o P, gente, ele tá na família 3, 4, tá na família 5 da tabela periódica, 5A. Então ele precisa de fazer 3 ligações para ficar estável. Aí aqui ele consegue fazer uma 3 Cl, só que ainda tá faltando mais 2. Então ele precisa pegar os elétrons livres que está sobrando nele e compartilhar para esses elementos que ficou faltando. Essas são as ligações coordenadas. Agora a gente tem as ligações metálicas. Características das ligações metálicas. Ocorre entre dois metais, é excelente condutor, tem alto ponto de fusão e de ebulição. Aí acrescenta aí umas características que eles são dúcteis, ou seja, tem muita capacidade de formar canos dutos, bonitinhos, esses fios. E maleabilidade é que tem muita capacidade de produzir lâminas e também os metais, ligações metálicas têm muito brilho, tá bom, gente? E as ligações metálicas são conhecidas como mar de elétrons, porque os metais todo mundo quer perder. Então, quando todo mundo perde, fica um tanto de elétron aí na ligação, né? Porque não tem para onde ir, todo mundo quer perder. Por isso que é conhecido como mar de elétrons. Agora,
A gente tem como diferenciar uma ligação por meio da sua diferença de eletronegatividade. Por quê? Quando a gente fizer o cálculo da eletronegatividade, se o cálculo der maior que 1,7, é porque a ligação é iônica. Se der igual ou menor que 1,7, a ligação é covalente. Eu até coloquei para vocês a escala de Mulliken, que fala da eletronegatividade de alguns elementos para a gente calcular. Então, quando eu tiver uma ligação, como que eu vou calcular a diferença de eletronegatividade? Eu vou olhar na tabelinha que me derem, né? E vou ver da ligação qual que tem maior eletronegatividade. E vou subtrair pela eletronegatividade dos outros elementos da tabela periódica, mas eu sempre começo pelo que tem maior eletronegatividade. E aí, quando eu faço a subtração, se der maior que 1,7 é iônico, se der menor ou igual a 1,7 é covalente. E essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários que eu respondo.